A Akatsuki é um grupo de ninjas renegados de classe S, que se tornou uma das organizações criminosas mais perigosas de todo o mundo ninja. Mas se eu te contar que a Akatsuki já foi uma organização que visava a paz mundial e o fim da opressão? E hoje a gente vai falar tudo sobre essa organização que é tão curiosa em Naruto. Eu tenho certeza que muita informação que eu falar aqui você não sabia que existia. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, bora desvendar tudo sobre a Akatsuki, a organização mais famosa dos animes. Inicialmente, a Akatsuki foi fundada pelos discípulos de Jiraiya, Yahiko, Nagato e Konan, sendo formada majoritariamente por membros de Amegakure, a Vila Oculta da Chuva. O objetivo inicial da Akatsuki era alcançar a paz no seu país, já que a Amegakure era utilizada como campo de batalha durante a guerra. Yahiko dizia que tudo que ele e os outros membros da Akatsuki faziam era para que Nagato conseguisse alcançar a paz mundial. Apesar de que, para Konan, era o carisma de Yahiko que fazia com que todo mundo trabalhasse em prol desse objetivo. Obito Uchiha diz que foi ele o responsável para que as operações da Akatsuki se iniciassem, se apresentando como Uchiha Madara e prometendo que ia esperar pelo momento em que Yahiko e Nagato fossem procurar por ele. Rapidamente, a Akatsuki ganhou fama na Vila da Chuva, chamando a atenção de um dos shinobis mais assustadores da história, o Hanzo da Salamandra. Hanzo acreditava que a Akatsuki era uma ameaça para o seu governo, e ele foi incentivado por Danzo a destruir essa organização. É aí que Hanzo tem um plano maquiavélico, fingindo uma aliança com a Akatsuki, dizendo que eles seriam uma ponte para alcançar a paz entre as vilas que estavam participando da guerra. Mas a verdade é que Danzo e Hanzo tinham articulado uma traição. E assim eles sequestram a Konan e acabam articulando também a morte de Yahiko, um membro mais importante da Akatsuki até então. Nagato então passou a utilizar o corpo do seu antigo amigo e adotou ao nome de Pen, se tornando assim o novo líder da Akatsuki. Quando a guerra acabou, a Akatsuki começou a agir como se fosse um bando de mercenários. Como o mundo vive uma época de paz, as vilas contratavam a Akatsuki para poder lutar em suas guerras, espionar e fazer todo tipo de trabalho sujo para eles. A organização então começou a ir atrás das bijus para conseguir ter controle sobre todas as nações. Antes mesmo de começar Naruto Shippuden, aparentemente a Akatsuki já teria conseguido duas bijus, os 5 caudas e os 7 caudas. A gente não tem mais muita informação sobre a Akatsuki antes de Naruto Shippuden começar, fora aquela visita durante o Naruto clássico do Itachi até a Vila da Folha. Além de algumas outras informações, como a de que Orochimaru e Sasori já foram parceiros, e quando Itachi entrou para Akatsuki, Orochimaru tentou roubar o corpo dele, e após ele falhar, ele foi desligado da organização. O substituto para Orochimaru naquele momento foi Deidara. Logo no início de Naruto Shippuden, Akatsuki começou a agir com muito mais intensidade, capturando o Gaara e extraindo o Shukaku de dentro dele. Apesar disso, Sasori acaba sendo morto, em uma luta intensa contra Sakura Haruno e Shio. Tobi, que era outra identidade de Obito, assume a vaga deixada por Sasori, e assim ele passa a fazer dupla com Deidara. Então a organização segue capturando mais e mais bijus. E em uma missão, os ninjas de Konoha acabam dando fim a 2 membros da Akatsuki, que foram Hidan e Kakuzu, conhecidos por serem imortais. Sasuke Uchiha também dá fim a Deidara, e mais tarde, em uma das lutas mais emocionantes do anime, ele acaba derrotando também o seu irmão, Itachi Uchiha. Essa altura do campeonato, a Akatsuki já teria perdido a maior parte dos seus membros. E falando em membros, qual é o seu membro favorito da Akatsuki? Deixa aqui nos comentários. Mas apesar de estar cada vez com menos pessoas, agora Sasuke e a equipe Taka se juntam a Akatsuki. Nesse meio período, Jiraiya parte para investigar a Akatsuki e acaba sendo morto por seu ex-aprendiz Nagato e os 6 caminhos de Pain, protagonizando assim uma das mortes mais tristes de Naruto. A essa altura, Obito já tinha um poder de 7 das 9 bijus. E é então que Nagato decide invadir Konoha para poder capturar o Naruto e conseguir o poder de Kurama. E apesar de conseguir destruir Konoha, Nagato acaba morrendo e Konan acaba desertando da organização. E após uma tentativa de tomar o 8 caudas, os Kage se reúnem para poder tomar alguma iniciativa em relação a Akatsuki. Obito então se infiltra nessa reunião e declara guerra contra tudo e contra todos que ficarem no caminho dele, dando início assim para a 4ª Grande Guerra Ninja. Kizami, que tinha ido atrás do 8 caudas, acaba perdendo a sua vida em um combate contra o Maitogai. Obito então vai atrás do corpo de Nagato e acaba enfrentando Konan em um combate de tirar o fôlego, só que infelizmente a Konan acaba morrendo. Obito agora tem o Rinnegan de Nagato e exterminou o último membro vivo dos membros originais da Akatsuki. Konan, que parecia ter alcançado a redenção de seus atos. Nagato, que em seus últimos momentos se arrependeu e decidiu confiar em Naruto. E Yahiko,
que sempre foi o coração e a alma da Akatsuki original. Tudo desandou, na verdade, quando Yahiko morreu, e aquela organização que buscava a paz mundial foi mudando de pouco a pouco seu rumo, se tornando assim a organização que a gente acompanha durante a maior parte do anime. Enfim, mais um aliado que a Akatsuki consegue agora é Kabuto, que após sequestrar Yamato, consegue construir um exército de Zetsus brancos. Zetsu esse que também era um dos membros da Akatsuki, além de ressuscitar vários membros da Akatsuki para poder lutar na guerra, mas eventualmente todos os membros que foram revividos pelo Edo Tensei acabam sendo selados ou mortos. No entanto, Madara, que havia sido ressuscitado pelo Edo Tensei, força Obito a garantir a reencarnação dele. E apesar de parecer que depois de Obito Uchiha morrer e Sasuke se juntar à aliança Shinobi, a Akatsuki teria acabado ali naquele momento, a gente ainda teve um último vislumbre das nuvens vermelhas. Zetsu Preto trai Madara e fala que na verdade foi ele o verdadeiro fundador da Akatsuki, e ele estava manipulando tudo e todos para conseguir trazer a Kaguya de volta à vida. Após o time 7 conseguir enfim derrotar a Kaguya, o Zetsu Negro, o último membro da Akatsuki, foi selado junto a ela, e assim chegando ao fim da organização que fez história no mundo dos animes e dos mangás. No mais é isso. Nesse vídeo eu quis focar muito mais na história da organização como um todo, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais específico sobre os membros da Akatsuki ou algumas outras curiosidades sobre a organização mesmo. Mas enfim, até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau!